Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daiane Ferreira da Silva e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre receptores acoplados à proteína G e sobre a síntese da clozapina. Então, o que são esses receptores acoplados à proteína G, né? Eles são basicamente proteínas que possuem uma estrutura comum e um método de sinalização comum, né? Então, elas podem ser ativadas por ligandes como hormônios, neurotransmissores e fótons de luz, e elas intermediam um processo de sinalização, né? Então, aí, o que são esses GPCRs, né? Estruturalmente falando, eles possuem domínio extracelular aminoterminal, 7 domínios transmembranosos, 3 alças extracelulares, 3 alças intracelulares e um domínio intracelular carboxiterminal. Então, o que isso significa, né? Então, se eles são 7 domínios transmembranosos, então elas são 7 proteínas que estão adentrando na membrana plasmática. Como elas adentram na membrana plasmática, elas vão ter uma parte que fica para fora da membrana, e essa parte é a parte aminoterminal do aminoácido, e ela vai ter a parte que vai ficar para dentro da membrana plasmática, né? Ou seja, a parte que fica intracelular é a parte carboxiterminal, é a parte do ácido carboxílico do aminoácido, né? Então, ela possui aí 3 alças que estão para fora da célula e 3 alças que estão dentro da célula. Existem aproximadamente 800 receptores odoríferos nos seres humanos, cada um responsável por intermediar a detecção de determinado odor e enviar um sinal ao cérebro. Então, só para a gente determinar os cheiros, né, a gente possui 800 receptores que estão acoplados à proteína G. Quando não há nenhum ligante presente, o receptor permanece na membrana plasmática em um estado inativo, ou seja, ele está ali, mas não está enviando sinal algum. Contudo, mesmo inativo, algumas GPCR já estão ancoradas ao seu alvo de sinalização, uma proteína G. A proteína G, elas se ligam aos nucleotídeos guanosina trifosfato, o GTP. Quando ela está ligada ao GTP, a proteína é considerada ativa. Quando ligada à guanosina de fosfato, o GDP, a proteína é considerada inativa. Então, aqui a gente tem um esqueminha para ficar fácil de entender como que funciona, né, esse processo de sinalização. Então, aqui está o nosso sinalizador, né, a nossa proteína, com a parte extracelular e a parte intracelular. São 7 delas, né, que a gente está mostrando só uma. Aqui seria a membrana, né, aquela bicamada lipídica da membrana. E aqui a gente tem as nossas proteínas G. As proteínas G que estão associadas ao GPCR são compostas por 3 subunidades. As proteínas G heterotriméricas, então são essas 3 subunidades aqui, a alfa, beta e gama, tá? Em um estado inativo, a subunidade alfa está ligada ao GDP, né? Em um complexo com as outras 2 proteínas G, aqui a beta e a gama. A associação com o ligante no receptor induz a interação do receptor com a proteína G, estimulando a subunidade alfa a trocar o GDP por GTP. Então, quando a gente tem um sinalizador aqui, que pode ser um hormônio, isso vai induzir que ela se associa aqui a esse complexo, e também vai induzir que a proteína alfa aqui, a subunidade alfa, ela troque, ela vai passar de estar ligada de um GDP para um GTP. Quando isso acontece, quando a subunidade alfa se liga ao GTP, ela se dissocia do complexo. Então, essa ligação aqui ela é quebrada, acionando uma resposta celular. Então, é assim que a sinalização ocorre. Nesse momento aqui, é enviado um sinal ao cérebro sobre alguma coisa. A atividade da subunidade alfa é terminada quando o GTP é hidrolisado em GDP. O ligante se solta do receptor e o complexo é restabelecido. Então, quando a hidrólise, né, do GTP para o GDP, quando ele perde aqui um fosfato e volta a ser GDP, o complexo aqui, ó, alfa, beta e gama é restabelecido. A proteína G dissocia-se do receptor, o sinalizador também, e o complexo é restabelecido, ele volta ao seu estado inativo. Lembrando que muitas vezes ele pode estar associado às proteínas G, mas não há atividade. Então, aqui ele pode estar associado às proteínas G, mas aqui continua tendo GDP e não GTP. E a clozapina, né? Vamos para a clozapina agora. Ela é um calmante, né? Ela é um antipsicótico.
Então, apesar da esquizofrenia atingir apenas 1% da população mundial, antes da década de 1950, o tratamento baseava-se apenas na institucionalização, muitas vezes com a administração de calmantes fortes ou terapia eletroconvulsiva, gerando muito sofrimento. Então, mesmo que seja apenas 1% da população, o tratamento era basicamente internar e manter eles em um estado assim, vegetativo ou tortura mesmo, né? Eles eram tratados através de terapia eletroconvulsiva ou deixados sob camisa de força. O surgimento de psicofármacos trouxe esperança para os pacientes que puderam ser reintegrados às suas famílias. Em 1950, foram descobertos os denominados antipsicóticos típicos ou de primeira geração, os APGs. Já em 1970, com a descoberta da clozapina, deu-se início aos antipsicóticos atípicos ou de segunda geração. Então, a clozapina aí foi pioneira nesses antipsicóticos atípicos. Apesar do uso regular da clozapina ainda apresentar diversos efeitos colaterais negativos, esses efeitos eles foram atenuados comparados com os medicamentos de primeira geração. Então, a descoberta da clozapina em 1970 é considerada o primeiro antipsicótico atípico, uma vez que ela possui características diferentes das medicações até então em uso. Aqui a gente tem a estrutura da clozapina. E como que se dá a ação da clozapina, né? Ela é uma antagonista em alguns receptores. Então, no receptor 5-HT2A, no D1, no D4, no alfa-adrenérgico, no colinérgico e no histamínico. Então, na prática, o que isso significa, né? Então, aqui a gente vai ter a nossa membrana plasmática, né? Bicamada lipídica. Aqui a gente tem os nossos receptores, né? Então, pode ver que eles estão atravessando a membrana. Tem a parte extracelular, a parte intracelular. Aqui, ó, pode ver que eles já estão acoplados à proteína G. Mas, aqui a gente tem alguns exemplos de 3 receptores, né? Qual é a maior diferença, né, dos antipsicóticos de segunda geração para os de primeira, né? Então, que no caso é a clozapina de segunda. Então, a principal diferença é que ela, de segunda geração, possui baixa afinidade para os receptores dopanérgicos D2. Então, esse receptor dopamérgico D2 aqui, ele tem alguns efeitos colaterais bem negativos que foram retirados, né, dos antipsicóticos de segunda geração, porque eles não têm afinidade. Então, mesmo que eles cheguem aqui, né, esses receptores, esses sinalizadores, eles não vão ter interação com o receptor. Então, né, a dopamina a gente viu que ela tem interação com o D1 e com o D4. Então, se chega aqui o D4, né, o sinalizador D4, vai ter interação. Aí, o aminoalfa aqui, o alfa, né, a proteína G-alfa, ela vai interagir aqui com o GTP e vai enviar um sinal ao cérebro, né? Agora, com o sinalizador D2 e D3, não vai haver nenhuma interação. Então, essa daí é a principal diferença da clozapina para os antipsicóticos anteriores. E aqui vamos para a síntese da clozapina, né? Então, aqui a gente vai ter como precursores aí esses dois compostos, né? Essa síntese aqui, ela é a mais aceita comercialmente, né? Então, a partir desses dois precursores aqui, em meio de cobre e K2CO3, a gente vai formar esse dibenzilamina, né? Então, aqui a gente vai ter um dibenzilamina, que em meio de NH4OH, N2S2O4, a gente vai formar esse outro composto aqui, que através de aquecimento, né, vai vir para esse outro composto. E em meio desse catalisador TICL4 desse ligante, a gente vai formar esse composto final aqui, que seria a clozapina, né? Então, vamos ver quais são as etapas aí dessa síntese, né? Então, a primeira etapa é uma condensação de íon, que vai formar ali o dibenzilamina, né? Depois, a gente vai ter a redução quimioseletiva do grupo nitro, né, na presença do meio básico e do N2S2O4. Depois, a gente vai ter uma ciclização com aquecimento e, por fim, uma catálise homogênea, né, com o catalisador TICL4. Então, voltando aqui para nossa reação, aqui a gente vai ter a condensação de íon, né, formando
o dibenzilamina. Depois, a gente vai ter uma redução quimioseletiva do grupo nitro. Então, esse grupo nitro que vai sofrer uma redução virando uma amina, né? Em meio propício para isso. Depois, através do aquecimento, a gente vai ter uma ciclização. E, por fim, através de uma catálise homogênea, a gente vai ter a formação mesmo do nosso produto de interesse, que seria a clozapina. Beleza, para não ficar muito pesado, eu não vou falar de todas essas etapas, né? Eu vou focar nessa primeira parte aqui, que é a condensação de íon. Então, aqui eu trouxe esse primeiro mecanismo para a gente dar uma olhada. Ele é um mecanismo mais aceito aí no meio acadêmico e industrial. Ele é o mais utilizado, que está presente na maior parte das literaturas, mas eu trouxe um outro também para a gente dar uma olhada. Bom, como acontece essa condensação de íon, né? Essa condensação, ela vai acontecer no meio de um catalisador, né? Então, aqui a gente vai ter o cobre agindo como catalisador. Esse cobre aqui, ele pode estar em vários estados. Ele pode estar em cobre metálico, ele pode ser uma catálise heterogênea, mas aqui a gente vai analisar mesmo a catálise homogênea com o cobre ligado, né? Alguma coisa. Normalmente, esse ligante aqui, ele é um haleto e o mais utilizado seria o iodo, beleza? Então, aqui ele vai sofrer uma adição oxidativa, né? Então, se a gente seguir essa setinha aqui, ele vai na presença aqui de um haleto de arila, né? Ele vai sofrer uma adição oxidativa, gerando esse composto aqui, né? Onde o cobre vai estar ligado ao haleto proveniente já dele mesmo, né? Do catalisador, e um outro haleto. Como o meio é ácido, ele vai conseguir dar uma mudada no... A gente vai estudar mais direitinho daqui pra frente, mas ele vai mudar um pouquinho o nosso intermediário aí de reação, né? Esse intermediário aqui, ele vai se ligar ao cobre, né? E um dos haletos aqui, ele vai sair, então ele vai se ligar aqui ao cobre, e um dos haletos ele vai sair, e mediante uma eliminação redutiva, a gente vai ter aqui a formação do nosso composto de interesse e a reforma, né, do nosso catalisador. Então, se a gente seguir aqui, o que acontece? Aqui a gente tem eu coloquei aqui os nossos grupos de partida, né, e o nosso composto de interesse, para a gente conseguir relembrar. As condensações de Ullmann, o Ullmann ele trabalhou muito tempo com o Goldberg aqui, então muitos trabalhos, muitos nomes, eles são confundidos assim, de artigo para artigo a gente vai ter nomes trocados, né? Alguns lugares eles falam que é condensação de Ullmann e outros eles vão falar que é complemento de Goldberg, mas é porque eles trabalharam juntos, né, durante muito tempo. E aqui a gente tem, né, uma linha do tempo aqui de algumas reações que formando dibenzil, né? Aqui no caso aqui a gente tem o dibenzilamina, aqui um éter, né? E aqui, né, seria o nosso composto tá mais próximo desse daqui, né? Que seria uma amina, e o haleto, no nosso haleto de estudo aqui, seria um bromo. Bom, eu não achei nenhuma rota sintética, assim, nenhum mecanismo com exatos os nossos compostos aqui de interesse, e como eu não tenho muita experiência para ficar desenhando para vocês, eu resolvi trazer o que eu achei mais próximo, né, do nosso composto de estudo. Então, a única coisa que vai mudar aqui, nesse caso, alguns ligantes, né, alguns R's aqui, eles vão mudar, e aqui no nosso caso seria um bromo, né, não seria um iodo, mas vamos lá. Então, a primeira parte aqui é a nossa adição oxidativa, né, do cobre nesse haleto de arila, né. Aí, no nosso caso aqui, a gente teria um bromo e um cloro, né. Aí você pode ficar na dúvida, pô, então por que não reagiu o cloro, né? Pelo que eu vi, as reações mais favoráveis são o iodo, seguida pelo bromo
e depois para chegar no cobre. Então, no caso aqui, o que vai reagir mesmo seria o bromo, ele é o que tem maior efetividade nessa reação. Então, aqui a gente vai sofrer essa adição, vai sofrer a adição oxidativa, né? Então, aqui vai formar o cobre, vai ficar ligado no nosso anel aromático com os dois aletos, né? No caso aqui do nosso composto seria um iodo e um bromo, né? No meio ali, né, vai estar ocorrendo uma reação que seria da nossa amina aqui, vai estar reagindo com o K2CO3, né? O K2CO3 ele vai abstrair esse próton aqui, né? A gente vai ter uma troca, né? Então o H vai formar o KHCO3 e um potássio vai vir aqui e vai formar o NHK, né? Nessa etapa aqui, o que vai acontecer? Esse K, ele vai sair em forma de KI, né? Então, um aleto aqui vai sair, né? Então, aqui a gente vai ter essa troca, né? Então, vai ser uma troca. Vai sair o aleto, né? Com o potássio e o nosso anel aqui vai se ligar ao cobre, certo? Nessa etapa aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter uma eliminação redutiva, né? Então, vai haver uma eliminação redutiva para reformar o nosso catalisador e formar o nosso composto de interesse, né? Nesse caso aqui, esse par de elétrons aqui vai atacar aqui, né? Então, ele vai atacar aqui, esse outro par, essa ligação aqui, né? Esse par de elétrons ataca esse outro par aqui. Esse par de elétrons aqui, ele vai retornar para o cobre, para o iodo aqui, né? Ele retorna para cá. E aí vai ser feita essa ligação aqui e o nosso catalisador vai ser reformado. A gente pode pensar assim, pô, mas vai ter esse ataque aqui, né, do par de elétrons, vai ter essa volta de elétrons pro Cu, mas aqui ele se manteve o mesmo, né, um cobre ligado em iodo e um cobre ligado em iodo, mas a gente tem que lembrar que quando o cobre aqui, ele se liga aos dois aletos e ao benzeno, o de estado de oxidação 1, ele passa para 3, né, então aqui a gente está falando de um cobre 1, e aqui a gente está falando de um cobre 3. Aqui o cobre continua sendo 3. Quando ele passa pela essa redução, eliminação redutiva, ele volta a ser cobre 1, né? Então, ele volta aqui a ser o nosso catalisador que a gente tinha no início. E a gente tem aqui a formação do dibenzil amino. Então, esse daqui é o composto. É a primeira parte, né, da síntese da clozapina. Ela começa com uma condensação de íon, que possui esse mecanismo, né, o mecanismo mais aceito é esse composto da adição oxidativa e depois de uma eliminação redutiva. Essas foram as referências que eu utilizei e eu gostaria de agradecer pela atenção. Obrigada.